E no vídeo de hoje quero te encorajar com exemplos de superação de pessoas que começaram de baixo e chegaram no topo. Veja histórias de superação de grandes personalidades. Conheça algumas histórias de personalidades que já passaram por dificuldades para conquistar uma carreira profissional de sucesso. Algumas das grandes personalidades do mundo, como artistas e cientistas, nem sempre foram conhecidos como grandes gênios. Eram pessoas comuns e muitas vezes foram considerados inferiores. Um dos exemplos desse tipo de história de superação é o conhecido cientista Albert Einstein. Albert Einstein. A história dele é bem comum. Um garoto que sempre estudou em escolas públicas, quando entrou na pré-adolescência, aos 10 anos, desenvolveu uma timidez imensa e por isso se envolvia em diversas confusões. Por muitas vezes seus pais foram chamados na escola, principalmente quando Einstein estava cursando a 5ª série. Nunca foi um aluno exemplar, sempre sofreu bullying e ia muito mal na escola, com notas ruins. Quando Albert entrou no 8º ano, surpreendeu a todos, pois conseguiu notas muito melhores. Este caso se repetiu por 3 anos consecutivos. Quando mais velho, Einstein ingressou em um curso técnico, porém nunca terminou. Então um dia Albert Einstein resolveu brincar de física. Começou a analisar os livros de física que nunca tinha dado importância. Algumas biografias dizem que o cientista lia rapidamente os livros e dali já tirava suas maiores conclusões. Hoje em dia reconhecido como o maior e melhor físico matemático de todos os tempos, Einstein é considerado um gênio e um fenômeno. Steve Jobs. Outra história de superação que foi bem comentada nos últimos anos foi do Steve Jobs, o ex-CEO da Apple, falecido há pouco tempo. Steve foi filho de mãe solteira e poucos dias depois de seu nascimento foi oferecido para adoção. Após rejeições de algumas famílias ele foi enfim adotado pela família Jobs. Desde muito novo já sabia que era adotado. Quando completou 17 anos Steve entrou no Reed College, porém com 18 meses dentro da faculdade resolveu desistir, já que achava que era uma instituição muito cara e que não valeria a pena com os planos que tinha para a sua carreira. Ele sempre declarou que foi graças às aulas de caligrafia da faculdade, Jobs criou uma fonte, que ele ganhou reconhecimento de design e isso fez toda a diferença na história da Apple. Jobs conheceu Steve Wozniak e juntos fundaram uma empresa totalmente inovadora, a famosa Apple. Pouco depois de fundar a empresa ele foi despedido pelo sócio, o que para ele foi muito bom, pois foi assim que ele conheceu sua esposa, casou-se e fundou mais 2 empresas, a Pixar e a Next. A Next foi comprada pela Apple em 1996 e com a compra Steve acabou voltando para a diretoria da Apple, onde continuou até agosto de 2011. Steve Jobs se despediu da empresa quando viu que por conta de um câncer descoberto em 2004 não conseguia mais exercer o seu cargo. Uma das citações que Jobs deixou para seus apreciadores foi: "A morte é a melhor invenção da vida. Ela tira o que é velho do caminho e abre espaço para o novo." Outras personalidades. Não são só os gênios da matemática ou da tecnologia que possuem histórias de superação. Entrando no âmbito dos esportes, uma personalidade muito falada é o jogador de basquete americano Michael Jordan. Muito novo ele desenvolveu seu interesse pelos esportes, porém quando ainda era adolescente, com 1,88 de altura, foi rejeitado pela equipe de esportes da sua escola por considerarem que Michael era baixo para a função. Apesar de ter sido dispensado, Jordan nunca desistiu do seu sonho de ser um jogador de basquete reconhecido. Em 1981, conseguiu entrar para a equipe de um time da Universidade da Carolina do Norte, onde permaneceu até o ano de 84. Em sua primeira temporada pelo Chicago Bulls, foi eleito como novato do ano. Na temporada seguinte, Michael quebrou o pé e perdeu 64 jogos, porém em 1987 foi eleito pela primeira vez o melhor jogador da temporada. A partir daí, Jordan começou a liderar o time e assim o Chicago Bulls ganhou 3 títulos consecutivos. Após vencer e ser campeão da Liga de Basquete Americano nos anos 91, 92, 93, 96, 97 e 98, Jordan decide em 1999 anunciar a sua aposentadoria. Porém, só foi realmente se aposentar no ano de 2003. Hoje em dia Michael Jordan é o primeiro ex-jogador de basquete a ser dono de uma equipe, Charlotte Bobcats.
São histórias de superação como essas que ajudam muitos a repensarem antes de desistirem, caso haja algum fato negativo na carreira profissional. Por isso, quando tiver obstáculos para ultrapassar, lembre-se que muitos que fizeram ou que fazem sucesso tiveram que ultrapassar barreiras para terem o reconhecimento que têm hoje em dia. Se você conhece alguma história de superação de alguém famoso, compartilhe com a gente aqui nos comentários.